Olá para você que nos acompanha no JC Esportes, eu sou o Adriano Garcia e nós vamos atualizar aqui para você um meio de semana bastante agitado esta semana. O vídeo está sendo gravado no dia 9/7, quinta-feira. Vamos atualizar algumas informações deste meio de semana no mundo do futebol brasileiro, né? Pedir para você deixar a sua inscrição aqui no canal, se inscreva, por favor, né? Compartilhe nas suas redes sociais o conteúdo para a gente alcançar cada vez mais pessoas. O seu like e o seu comentário é muito importante para que o projeto tenha cada vez mais alcance, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho aqui. Nós tivemos, neste meio de semana, a decisão da Taça Rio, onde o Flamengo, em qualquer jogo atualmente que ele entrar dentro do futebol brasileiro, ele será, evidentemente, favorito. Mesmo entrando como favorito contra o Fluminense, isso não se refletiu dentro de campo. Inclusive, nós temos aqui o nosso cronista do Papo de Torcedor do Flamengo, o Cleiton Carvalho, que se referiu ao Flamengo como tendo jogado sem alma, refletindo a atitude do seu técnico à beira do campo, o seu técnico Jorge Jesus, que, segundo ele, já está com a cabeça lá em Portugal, lá na terrinha, o nosso Jorge Jesus. Fato é que o jogo foi 1-1 no tempo normal, o Fluminense se defenderam muito bem e o jogo foi para os pênaltis. Nos pênaltis, o Flamengo desperdiçou 3 cobranças com 2 defesas do goleiro Muriel, irmão do Alisson. 3-2 nos pênaltis para o Fluminense. Fluminense campeão da Taça Rio. O campeonato será decidido em 2 partidas finais. Já no próximo domingo, o jogo de ida com o mando do Fluminense, às 4 da tarde, a partida, enquanto na próxima quarta-feira, às 21h30, quarta, dia 15, domingo, dia 12, a partida de volta com o mando do Flamengo, ou seja, domingo, a partida de ida na Flu TV, às 4 da tarde, e na quarta-feira, a partida de volta na Flá TV, a partida decisiva às 21h30 de quarta-feira. Então, Campeonato Carioca decidido em 2 jogos. Eu não entendo por que partida de ida e volta se você não tem público, mas esse é o regulamento do Campeonato Carioca, tá certo? Bom, vamos lá continuar aqui com vocês no nosso JC Esportes. Campeonatos voltando. Mas antes de campeonatos voltando, vamos falar aqui rapidinho do Botafogo. Botafogo anunciou a contratação de Kalou, o marfinense Salomão Kalou, ex-Chelsea. Atuava... Não é Covid não, hein? Engasguei. O Kalou, que atuava na última temporada, nesta temporada atual, melhor dizendo, pela equipe Kalou, que atuava na Alemanha pela equipe do Hertha Berlim, né? No começo da temporada titular, e depois acabou sendo preterido, nem era relacionado mais. Mas o Salomão Kalou, passagens pelo Chelsea, um jogador, um atacante que no começo da carreira foi um atacante de velocidade interessantíssimo, lembra até um pouco o estilo do Robinho, né? Kalou, anunciado pelo Botafogo, né? Com o contrato até o fim de 2021, deve chegar até o Brasil aí durante a próxima semana, durante a semana da decisão do Campeonato Carioca, né? E, bom, um jogador já em declínio, né? Um jogador que aos 34 anos, com certeza não é barato. O Botafogo tem dificuldades financeiras, o Botafogo dispensou funcionários, o Botafogo tem atraso de salário de jogadores. Eu realmente espero que o Kalou ele não onere mais o time do Botafogo. Eu realmente espero que o Botafogo cresça, o Botafogo possa
ressurgir, o Botafogo possa pagar os seus salários em dia, né? Eu vejo com um ganho até mesmo técnico. A gente lembra que, claro que eu não estou comparando o Kalu com o Seedorf, né? Não estou comparando o Kalu com o Seedorf. Porém, é claro que o Kalu, ele, para o nível atual do futebol brasileiro, ele é um jogador que pode sim dar um acréscimo de qualidade ao time do Botafogo, assim como o Honda, nas primeiras atuações dele pela equipe do Botafogo, nessa volta da pandemia, ele que não queria entrar em campo com toda a razão, em meio à volta da pandemia, mas entrou em campo e praticamente não se viu ele em campo com a camisa do Botafogo. Vamos ver em que estado o Kalu chega para a equipe do Botafogo e qual será o estado de finanças que ele vai deixar para a equipe do Botafogo, né? Então, boa sorte ao Salomão Kalu com a camisa do Botafogo. Bom, vamos continuando aqui com vocês. O Campeonato Catarinense está de volta. Campeonato Catarinense de volta. Santa Catarina não está livre da pandemia. Eu vou ser bem claro com vocês. Eu sou, continuo sendo, enquanto nós estivermos nesse estado de coisas, serei totalmente contra a volta do futebol brasileiro. Adriano, mas o futebol na Europa voltou. O futebol na Europa voltou porque a Europa tem governo, os países da Europa têm governos responsáveis, governos que, independentemente de ideologia, são governos que entendem que só existem enquanto governos porque existem para trabalhar para a população. Então, lá teve responsabilidade, os campeonatos voltaram. Aqui no Brasil, o Campeonato Carioca voltou e a gente viu casos, no plural, de jogadores e de membros das equipes infectados. E aí passa para um funcionário de mais baixo escalão do clube, esse funcionário mora numa comunidade, leva para as pessoas dentro de casa, leva para a comunidade vai para o Copa d'Or, como podem ir, por exemplo, se o Gabigol pega coronavírus e fica mal, como ficou o Leandrinho, né, que foi para a Aparecida do Norte pagar a promessa. Se o Gabriel Barbosa pega coronavírus e fica mal, ele vai para o Copa d'Or. Agora, o parente de algum funcionário do clube de baixo escalão vai ter a oportunidade de ir para o Copa d'Or? É por isso que eu sou contra esse negócio. Bom, continuando aqui com vocês, enfim, me posicionando contra o retorno, mas o fato é que o Campeonato Catarinense voltou e voltou na fase de quartas de final. Voltou na fase de quartas de final. A Chapecoense, que se classificou na Bacia das Almas, derrotou na partida de ida o Avaí por 2-0. Resultado importante para a Chape. Volta a Chape. Volta mais forte. Criciúma 0, Marcílio Dias 0. Esses os jogos da quarta-feira. Nesta quinta-feira, dia 9, quarta-feira, dia 8, nesta quinta-feira, dia 9, 2 partidas fecharam a abertura dos jogos de quartas de final do Campeonato Catarinense. Joinville 0, Brusque, o Brusque, né, que é um time que tem um investimento financeiro interessante. O Brusque venceu o Joinville em Joinville por 1-0, vencendo o Brusque, a equipe do Jeque. E na última partida da fase de quartas de final do Campeonato Catarinense, o Juventus foi derrotado pelo Figueirense, o tradicional Figueirense, o Figueirense do nosso André Freitas, aqui do quadro Histórias do Futebol,
o Figueirense do Manuel Júnior, o Figueirense da Cláudia Schwindlen, enfim, o Figueirense derrotou na casa do Juventus, eu ia falar em Juventus, dando uma de Galvão. O Juventus, na casa dele, foi derrotado por 2-1 pela equipe do Figueirense. As partidas de volta já no final de semana, as 4 partidas a serem realizadas no domingo. E tem uma coisa muito esquisita aqui. Domingo, 9 da noite. Como é que você vai botar as pessoas para jogar 9 da noite? Pelo menos não tem público, né? 9 da noite de domingo, Brusque e Joinville. Só para passar a agenda, então, jogos em 4 horários diferentes. As partidas de volta, Marcílio Dias e Criciúma, às 11 da manhã de domingo. Às 4 da tarde, Avaí e Chapecoense, né, que é o grande clássico dessas quartas de final. Às 6h30 da tarde do domingo, Figueirense e Juventus. E fechando o domingo, fechando as quartas de final, Brusque e Joinville, às 9 da noite do domingo, hein? Que coisa. Bom, o Campeonato Paulista também está voltando, a federação mantém o rebaixamento e amplia a data de inscrição de atletas no Campeonato Paulista, né? 16 equipes formam o Campeonato Paulista, que estará de volta no dia 22 de julho, né? As inscrições poderão ser feitas até o próximo dia 21, né? Até o próximo dia 21 de julho, portanto, um dia antes da volta do futebol, poderão ser inscritos jogadores do Campeonato Paulista. As partidas serão realizadas em apenas em cidades que estejam na faixa amarela do governador de São Paulo, João Dória, para a flexibilização da quarentena, né? O Botafogo de Ribeirão Preto divergiu da decisão de volta do futebol, solicitando adiamento, porém, isso não aconteceu, e daqui a pouco vocês vão entender por que esse adiamento não aconteceu. O Campeonato Brasileiro já tem data para começar, está tudo corrido agora. Agora a Globo deixou de ser preocupada com o bem-estar das pessoas e está preocupada com o dinheiro, né? Até porque a Globo está cancelando o contrato de todo mundo, já cancelou o contrato do Carnaval. Será que a Globo está sem dinheiro? Eu fico brincando aqui. Se a Globo está sem dinheiro, o Adriano Garcia está como? Né? O Adriano Garcia, TV Jovens... Se a Globo não tem dinheiro, o JC Esportes, eu não sei como é que está. Mas, Campeonato Paulista de volta, então, a partir do dia 22 de julho, né? Então, ainda a definir quais serão as cidades sede. Por enquanto, nas cores fakes do João Dória, a capital e a região metropolitana de São Paulo estariam aptas a receber jogos. Bom, também outros campeonatos com data para retorno, né? Então, nós vamos dar uma passada aqui para você em quais campeonatos têm data para retorno. Uma outra informação do futebol paulista: está quase tudo certo para a contratação, a saída, né, do Dudu do Palmeiras, né? Depois daquele incidente em que a sua ex-esposa o acusou de agressão, e não é a primeira vez que ele é acusado de agressão, ele está muito perto de fechar o contrato com o Al Duhail. Que destino, hein? Atlético Mineiro tenta a repatriação do lateral Mariano. Algumas manchetes aqui para você. Vamos ver. Daqui a pouco a gente fala da volta do Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Pernambucano volta 19 de julho. Campeonato Gaúcho no dia 23 de julho. Um detalhe importante é que o Rio Grande do Sul, os estados da região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são estados que têm enfrentado um aumento muito grande do número de casos, né? Mas aí, pressionados pela tabela do Campeonato Brasileiro e pressionados pela RBS, afiliada da Globo, pressionados pelo dinheiro, esses estaduais voltam já a partir dos próximos dias, né? Então, vamos passar aqui para vocês algumas datas de retorno
de campeonatos estaduais no Brasil. Né? Lembrando novamente que eu sou contra o retorno das atividades do futebol, porque entendo que a pandemia ainda não está controlada no Brasil, muito pelo contrário, o Brasil deve atingir, nesta sexta-feira, dia 10, o número de 70 mil vidas perdidas. Né? Não é simplesmente um número. Imagine 70 mil histórias que se vão por conta de uma doença. Aí o cara que é mais conservador fala, olha, mas acontece acidente de carro todo dia. Pois é, acidente de carro acontece, porém, não é a mesma situação do que você morrer por uma doença que você não tem nenhum controle dela, praticamente, e você não tem tratamento também nela. Né? Então, anunciar retorno de alguns campeonatos aqui. Eu falei para vocês que o Campeonato Pernambucano volta no dia 19 de julho, né? A liberação lá no estado do Pernambuco. A Copa do Nordeste volta a partir de 21 de julho com sede única, hein? Sede única para a Copa do Nordeste. Vamos explicar um pouco melhor, então, aqui. Copa do Nordeste voltará a ser disputada no dia 21 de julho, em sede única, em Salvador. Salvador receberá os 16 jogos da fase final da Copa do Nordeste. Né? Então, temos ainda a ser realizada a última rodada da primeira fase, e as quartas de final, semifinal e finais. Quartas de final e semifinais realizada em jogo único, e a decisão em 2 partidas. Eu também não entendo por que, se não tem jogo ida e volta, não tem necessidade de fazer 2 partidas, mas, né, escolhas aí dos dirigentes. Bom, reunião entre clubes define a volta do Campeonato Mineiro em 26 de julho. Então, 26 de julho terá a volta do Campeonato Mineiro, o estado de Minas Gerais, que também enfrenta problemas sérios relacionados ao coronavírus. Né? Bom, essas as informações de retorno de campeonatos estaduais, né? Passadas aqui para você no nosso JC Esportes, tá certo? E para encerrar aqui, para caminhar para o final deste vídeo informativo aqui para vocês, o Campeonato Brasileiro também de volta. O Campeonato Brasileiro de volta será disputado a partir de 9 de agosto. Então, por que tanta pressa para a volta dos campeonatos estaduais? A pressa se dá devido ao fato de que o Campeonato Brasileiro já tem data para voltar, data esta definida pela CBF em 9 de agosto. Então, a Série A do Campeonato Brasileiro será disputada entre 9 de agosto e 24 de fevereiro de 2021, enquanto a Copa do Brasil estará de volta em 26 de agosto, vai até 10 de fevereiro de 2021. A Série B do Campeonato Brasileiro irá de 8 de agosto a 30 de janeiro de 2021. A Série C será disputada de 9 de agosto a 31 de janeiro de 2021. E a Série D, por fim, será reiniciada em 6 de setembro para terminar em 7 de fevereiro, a temporada do ano que vem, afetada também pelos problemas dessa temporada, né? Seleção brasileira ainda não tem uma definição por parte da Conmebol, e também as Copas Libertadores e Sul-Americana também não tem ainda datas de retornos anunciadas, né? Uma última informação aqui para vocês, a informação
do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? O Corinthians fechou o patrocínio de 40 milhões para mangas da camiseta, né? Então, Corinthians, que hoje tem o patrocínio master da BMG, anunciou um patrocínio de uma empresa de apostas que está chegando no Brasil, um grupo israelense chamado Galera, né? Então, a Galera Group, com a marca Galera, que é, inclusive, uma marca ali que tem sócios da PokerStars, né? PokerStars que o Ronaldo Fenômeno adora, estampará as mangas da camiseta do Corinthians, o Corinthians numa crise financeira enorme. Tá certo? Bom, eu vou aqui com vocês, demos as informações deste meio de semana no futebol brasileiro, lembrando para vocês que nós temos futebol no JC, então, neste sábado, às 4h30 da tarde, neste sábado, dia 10, às 4h30 da tarde, Atalanta e Juventus e Atalanta pelo Campeonato Italiano, e no domingo, ao meio-dia, logo depois da Fórmula 1. Acabou a Fórmula 1 na TV, você vem com a gente no JC Esportes, meio-dia tem Tottenham e Arsenal, jogo importante da Premier League aqui no nosso JC Esportes. É isso, eu sou o Adriano Garcia e peço a você que faça a sua inscrição aqui no nosso JC Esportes. É muito importante a sua inscrição. Muito obrigado, galera, e até a próxima.